Vibe Mundial FM. Então hoje eu quero conversar com vocês de um olhar muito interessante sobre essa relação que eu estou me dedicando agora essa semana a falar, que é a relação da espiritualidade com a psicologia, com o estudo da personalidade, né? Tudo, claro, para a evolução humana, mas focando no aspecto dos relacionamentos afetivos, sejam eles familiares ou amorosos, não é? Seja o que for. Nós temos, na realidade, 7 arquétipos, ou 7 grandes perfis psicológicos básicos na humanidade toda. E eles têm origem, têm raiz na nossa essência espiritual, divina, são chamados, na teosofia, chamados de 7 raios. Olha que interessante, no meu trabalho, eu que sou um espiritualista universalista, eu sempre apresento para vocês, em outros programas, os 7 orixás, não é? Os 7 orixás, na verdade, eles são ligados, são energias, como os 7 raios, é a mesma coisa. São linguagens diferentes, modos diferentes de entender a natureza divina, não só do ser humano, mas de tudo que existe no universo. Tudo é composto dessas 7 frações de Deus, ou 7 raios, ok? Tudo é composto dessa forma. Então, na realidade, esses 7 aspectos de Deus, é importante dizer, porque daqui para diante, hoje no programa, eu quero falar para vocês sobre os 7 modos de ser obsessivo. Os 7 modos de ser obsessivo. Você vai entender nessa comparação, nessa relação com os 7 raios, você vai entender que, na verdade, existem aí sim 7 maneiras básicas de você agir obsessivamente, que estão ligadas à essência espiritual de cada um de nós, que geram as tendências de comportamento, as tendências de personalidade, tá? Mas para chegar aí, quero complementar a ideia que eu estava falando agora sobre os 7 raios. Então, na verdade, isso é universal, né? Cada civilização no passado, como a civilização africana, que gerou a mitologia dos orixás, né? Que vem da antiguidade africana, é uma das linguagens, dentre muitas, que eu adoto em muitos programas, porque no meu trabalho, porque os orixás são muito fortes, né? Eu considero a mitologia mais forte aqui no Brasil, a mitologia africana, concorda? Eu acho que aqui é mais conhecida, né? Tanto que você vê, não à toa, que você vai em algumas praias e vê imagens dos orixás, né? Então, na verdade, você tem aqui no Brasil a mitologia dos orixás, a mitologia africana é a mais marcante. Porém, hoje eu nem vou falar dos orixás, eu quero falar da personalidade ligada aos 7 raios. Eu só queria mostrar para vocês nessa introdução que os 7 orixás têm a ver com os 7 raios totalmente. É a mesma coisa, só que em olhares diferentes, dentro de culturas e com estudos diferentes. Eu gosto da relação do estudo dos 7 raios, porque ele dá uma visão mais pura, direta na energia. Não há nesse estudo dos 7 raios, nós nem estamos usando de arquétipos, como no caso dos orixás. O orixá ele é uma divindade, então ele representa um tipo de ser humano de superpoderes humanos, digamos assim. Os 7 raios já vão mais claramente a fundo na base da personalidade de cada um de nós, né? E aí, a partir de agora, eu vou dedicar muitos programas agora a falar sobre esse assunto, muito especialmente inspirado no curso, gente, imperdível, que eu começo dia 23 de março, de terça-noite, chamado justamente chamado Laços Afetivos, Karmas e Vidas Passadas. Mas tem um estudo sobre os raios muito profundo nesse curso, justamente sobre os raios nas relações afetivas, nas relações interpessoais, né? Então, esse curso é um curso que eu dedico muito a mostrar para vocês, né? Vamos estudar reencarnação, vamos estudar missão encarnatória, mas tudo focado em relacionamentos. Então, é um olhar espiritualista e metafísico e psicológico sobre o ser humano, né? Vocês vão amar esse trabalho. A primeira vez que eu faço online, eu já
fiz ele muitas vezes presencialmente e ele é incrível, ele é transformador. Vocês vão amar esse trabalho. E eu vou falar mais sobre isso, claro, depois eu falo mais sobre o curso em si, para quem tem interesse em participar, mas não percam os programas, né? Vocês sabem que eu transmito aqui para vocês muitos conteúdos aqui mesmo, muito conteúdo, então fiquem conectados aqui para poder aprender. Pega teu caderno, pega tua caneta, que você tem muito para anotar aí no programa de hoje, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio dos 7 raios, vamos começar a falar dos 7 modos de ser obsessivo. Por que ser obsessivo? De quem eu estou falando? De qualquer ser humano, de qualquer um de nós, de mim, de vocês. Todos nós já passamos por isso, ou ainda muitas pessoas passam por isso em graus diferentes. Por quê? O que é ser obsessivo? É ser uma pessoa destrutiva, negativa, desorganizada por dentro, né? E que gera desordem por fora. É uma pessoa que está realmente num grau de evolução menor, ou até tem uma evolução boa, razoavelmente boa, mas não tem equilíbrio emocional. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que todos nós somos feitos dos 7 raios. Os 7 raios estão na base de tudo que existe no universo, na natureza. Se quisesse prender um pouco ao planeta para ficar mais claro, tudo que há na natureza é feito dos 7 raios, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, os seres humanos. Tudo que há nesse planeta ou no universo todo é feito dessas 7 vibrações, tá? E aí, o que é legal nessa abordagem que eu estou trazendo é o olhar mais psicológico de autoconhecimento, que tem tudo a ver com a psicologia. Ou seja, trabalhar o equilíbrio dos 7 raios exige, podemos aplicar aqui todas as ferramentas de conhecimento da psicologia, da psicanálise, e é o que eu faço no meu trabalho. Eu, Marcelo Cotrim, é o que eu faço no meu trabalho, especialmente nesse tema, tá? É colocar aqui à disposição da evolução as ferramentas terapêuticas, né? Colocar à disposição da nossa evolução as ferramentas terapêuticas. E aí podemos dizer, vamos lá, existem 7 modos de ser obsessivo. Vamos lá começar a falar sobre isso, você vai entender. Todo defeito, tem uma frase que eu falo muito, que é o seguinte: todo defeito é uma virtude em potencial. Né? Não, a maioria já me ouviu falar isso, quem não me ouviu, anote. Todo defeito é uma virtude em potencial. Então, todos os defeitos, na verdade, são qualidades positivas a serem reveladas, tem que pegar esse defeito como pedra bruta e tem que lapidar, e tem que trabalhar essa energia dentro de você. Quando você lapida, quando você vai talhando e vai lapidando e vai trabalhando a sua personalidade, né, esse carvão aí vai virar diamante. É isso que vai acontecer. Você vai conseguir transmutar a sua personalidade. Então, quando você entende isso, chega, galera, acabou aquele papo de pecado. Isso é balela religiosa. Não existe pecado, porque não tem nada que seja ofensivo a um suposto Deus externo. Deus somos todos nós. Não há um pecado. Existem erros, mas a evolução, isso a biologia nos ensina. Se não fossem os erros da natureza, não existiria nenhuma forma de vida, porque todas se desenvolveram a partir de tentativa e erro. A natureza, ela evolui por tentativa e erro. A natureza, o nosso corpo hoje, ele foi formado por milhões de anos, a estrutura genética do nosso corpo. E isso só aconteceu por tentativa e erro. Então, quando entendemos isso quer dizer o quê? Uma coisa muito simples: não perca seu tempo se culpando por erros, nem perca seu tempo e o dos outros culpando os outros, porque, na verdade, todo mundo tem o direito de errar e não há outro caminho na evolução senão o de tentativas e erros. Agora, por mais que esses erros possam ser transformados em qualidades positivas, em virtudes, e esse é o grande sentido de estarmos aqui reencarnados, não é? É pegar e transformar nossas falhas em
em qualidades. Por mais que isso aconteça, nós precisamos, logicamente, entender, primeiro, que não há motivo de culpa, de sofrimento por causa disso. Há motivo de você até se frustrar, ok? Momentaneamente, falar, beleza, não é por aqui, vou por outro caminho. Né? É por aí que a gente vai aprendendo qual é o melhor caminho na nossa jornada evolutiva, certo? Então vamos lá, vamos dar exemplos específicos, né? Fica mais fácil. Vamos falar de relacionamentos afetivos e os 7 raios, hoje no olhar dos 7 modos de ser obsessivo. Vê se você agiu assim ou age assim, ou quem está ao teu redor talvez haja assim com você. Por exemplo, quem é do primeiro raio? Qual é o modo mais obsessivo da pessoa do primeiro raio ser? Ela é normalmente autoritária. É uma pessoa autoritária. É uma pessoa competitiva. O autoritarismo e a competitividade são 2 defeitos da pessoa do raio azul. Então, um pai ou uma mãe que sejam do raio azul são pais autoritários e pais também, às vezes, competitivos, se bobear com os próprios filhos quando eles crescem, quando se tornam adultos. E às vezes é difícil você querer reconhecer que um pai ou uma mãe esteja competindo com você, filho, filha, mas a gente sabe que acontece e muito. É uma das coisas que mais acontece em família, porque as pessoas muito frustradas com a própria vida, insatisfeitas, acabam invejando muitas vezes a realidade, até mesmo de filhos. Infelizmente, isso existe. Vibe Mundial 95,7.